Olá, senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos seguir então com as nossas aulas. Nas aulas anteriores de termodinâmica, nós colocamos o conceito de sistema e falamos sobre trabalho e sobre calor. Agora vamos falar sobre processos. O que são esses processos? Vamos nos debruçar sobre os processos um pouco mais. Ora, se entendermos que um sistema possui determinadas características que nós chamamos de propriedades, então essas propriedades são características, são grandezas físico-químicas que definem o meu sistema, como temperatura, como pressão, como massa específica, ok? Então, quando algumas dessas propriedades alteram seus valores, então dizemos que o meu sistema passa por um processo. O processo nada mais é do que essa sucessão de alterações das propriedades. Por exemplo, podemos olhar para esses dois bastões e considerá-los como um sistema. Se o bastão é um sistema, perceba que ele está passando por alterações. Por exemplo, seu volume está mudando, consequentemente sua massa específica. Isso muda algumas propriedades do sistema. Então dizemos que esse sistema está passando por um processo. Ok? A mesma coisa pode ser vista de diferentes fenômenos físicos na natureza. Quando eu tenho um sistema definido, por exemplo, por esta pequena colher, ok? Eu posso falar, olha, essa colher tem características como densidade, como massa específica, como volume e como massa. Quando ela passa por um processo, parte dessas propriedades são alteradas. Nitidamente aqui, essa colher mudou, por exemplo, a fluidez, a sua tensão de cisalhamento, mudou propriedades, ok? Então, vimos aqui dois exemplos de sistemas e poderíamos listar inúmeros outros processos, inúmeros outros exemplos. Olhem para esse gráfico e o interessante aqui é verificarmos os nossos dois eixos aqui. Eu tenho duas grandezas, volume e pressão. E aqui, ao longo desta curva, eu vou tendo pares ordenados diferentes, né, para cada pressão. Então, se eu tenho uma dada pressão, eu tenho um dado volume correspondente. Quando eu mudo a pressão, muda o meu volume. Ok, é justamente isso que eu estou lhes indicando como processos. Eu tenho uma alteração de uma variável e isso desencadeia outras mudanças. Então aqui temos várias curvas indicando diferentes processos. Cada curva dessa indica uma taxa de variação da propriedade pressão em relação ao volume, ok? Então elas representam diferentes processos. Para cada curva eu tenho diferentes processos. Aqui eu tenho todos eles processos politrópicos que nós falaremos já falaremos a seguir. Neste momento, o que importa é você consegue olhar para as curvas e falar com certeza de que esse sistema está passando por um processo. Por que eu consigo dizer isso? Porque eu vejo que as minhas propriedades estão mudando ao longo do meu sistema. Então, nós iremos analisar ao longo do nosso curso processos que nós chamamos de quase-equilíbrio. O que são processos de quase-equilíbrio? São processos perfeitos. Essa mudança de propriedades que nós vimos no gráfico anterior, ela se daria como se fosse uma sucessão de etapas de equilíbrio. Nós vimos que o ponto de equilíbrio é aquele no qual o sistema tende a não ser alterado. É claro que é mais uma aproximação do que a gente faz em física, como a corda perfeita, como a superfície sem atrito. Aqui em termodinâmica nós criamos um processo de quase-equilíbrio. Então, se eu tenho um processo de quase-equilíbrio, então significa que o desvio daquele equilíbrio termodinâmico é infinitesimal. E todos os estados pelos quais o sistema passa durante o processo podem ser considerados como pequenos estados de equilíbrio. É como se o meu sistema, ao invés de andar por uma curva, ela andasse por uma sucessão de degraus, ok? Essa sucessão de degraus fossem muito pequenas, infinitesimais, ok?
Então nós iremos analisar processos de quase equilíbrio. É apenas um detalhe para simplificar, um detalhe teórico para simplificar as nossas interpretações no curso. Porque eu posso listar vários tipos de processos. Vamos olhar para tipos específicos de processos. Possivelmente você já viu alguns desses tanto nos seus cursos elementares de física, quanto no seu curso de química. Então, o primeiro processo aqui que nós temos são os processos isotérmicos, ok? Então tem um processo isotérmico no qual a temperatura desse cara é constante. Iso de igual, térmico de temperatura. Então tem um processo e ao longo desse processo, todas as propriedades dele podem mudar. Não necessariamente irão, mas todas podem. Ele só não pode mudar a sua temperatura. Então tem um processo isotérmico aqui, ok? Onde a temperatura permanece constante. Então perceba que aqui eu estou mudando o volume e a pressão nesse processo. A pressão está sendo alterada, porém a temperatura aqui permanece constante. Este é um processo isotérmico. Falou em processo isotérmico, a única certeza que eu tenho é que a temperatura não vai ser alterada. Bem, e se o meu processo for isovolumétrico? Ora, se o meu processo for isovolumétrico, significa que o volume deste cara é constante. O isovolumétrico também é chamado de isocórico. Então, processo isovolumétrico, ou isométrico, ou isocórico, é aquele processo no qual a variável volume não pode ser alterada. Nós temos aqui um exemplo da sua panela de pressão. Ora, na panela de pressão eu estou oferecendo energia para o meu sistema na forma de calor, ok? Aqui dentro, a minha pressão, obviamente, aumenta, porque eu quero que a pressão aumente para eu poder ter uma maior temperatura no interior da panela. Em contrapartida, o volume da panela não é alterado. Se o volume da panela não é alterado e eu estou chamando a panela de meu sistema, logo eu tenho um volume isométrico ou isovolumétrico ou isocórico, são sinônimos, ok? Então são características desse sistema que passa por um processo isométrico, isovolumétrico, é não alterar a sua propriedade denominada volume. Vamos seguir, então, com outro processo, que a gente chama de processo adiabático. Preste atenção no processo adiabático, que ele é um pouco diferente dos anteriores. Nos anteriores, eu tinha uma característica, uma propriedade que permanecia constante. No processo adiabático, isso não é necessário. O que eu preciso garantir é que o meu sistema não transfira energia na forma de calor. Então, se o meu sistema não transfere energia na forma de calor, eu digo que este processo pelo qual ele está passando é adiabático. Então, tive um processo, ok? E este processo que está acontecendo aqui, ele não transfere energia na forma de calor. Logo, este processo é um processo adiabático. É o que a gente tenta fazer em uma câmara de combustão de automóveis. Ora, o meu desejo é que quando o fluido que está aqui, o fluido combustível, entrar em combustão, eu não quero que ele troque energia na forma de calor com o ambiente, porque isso é jogar energia fora. Isso eu vou fazer com o meu motor aqueça. Isso não me interessa. O que eu quero é que essa energia movimente o pistão. Eu quero que toda a energia proveniente da queima de combustível se desloque para fora do meu sistema na forma de trabalho e não na forma de calor, né? Quanto mais energia dissipada na forma de calor no seu veículo, no seu carro, pior é. Mais você está gastando energia para não cumprir o objetivo final do seu veículo, que é se deslocar, ou seja, trabalho. Ok? Então, se eu tenho um processo adiabático, significa que não existe variação da energia devido à transferência de calor. Ora,
E o processo isobárico? Um processo isobárico é aquele no qual a pressão é a variável que vai permanecer obrigatoriamente constante. Então, se eu tenho um processo isobárico, então obrigatoriamente a pressão não vai ser alterada ao longo do meu processo, ok? Então temos aqui o meu processo, tenho o volume e a temperatura alterando, mas perceba aqui que a pressão permanece constante. O meu sistema, o meu medidor de pressão, permanece indicando a mesma pressão. Temperatura está mudando, ok? Tenho trabalho sendo realizado, tenho energia entrando na forma de calor, eu tenho variação de volume, variação de temperatura, mas eu não tenho variação de pressão. Então, falei em processo isobárico, logo falamos em um processo que não envolve alteração da variável pressão. Vamos olhar para esses processos aqui e relembrar. Então, temos até agora um processo isotérmico, processo isovolumétrico, o processo adiabático e o processo isobárico. Isotérmico, isométrico e isobárico envolvem propriedades constantes no sistema. Isotérmico, temperatura, isométrico, volume e isobárico, pressão. No processo adiabático, envolve a não transferência de energia em hipótese alguma na forma de calor. Se o meu processo não envolve transferência de calor na forma de energia, logo o meu processo é adiabático. Então, vamos usar aqui essa simulação do FET também, lá da Universidade do Colorado, para entendermos um pouco a relação entre os processos, né? Então percebam que aqui nessa simulação eu tenho um recipiente, que esse aqui é o meu sistema, ok? E eu meço algumas propriedades desse sistema. Eu adiciono massa nesse sistema, então meu sistema agora recebeu massa. Perceba que quando eu mudei, adiciono massa ao meu sistema, através da minha bomba, ok? Estou botando um escoamento aqui. Essa massa que entra no meu sistema muda as propriedades do sistema. Então aqui eu passei por um processo. Perceba que este processo envolveu mudanças das minhas propriedades. Mudou a temperatura e mudou a pressão. Se eu abrir essa comporta, ok? Perceba que as minhas propriedades de novo estão sendo alteradas, porque neste momento o meu sistema está passando por outro processo, ok? Então ele mudou a pressão e mudou a sua temperatura. Vou fechar aqui de novo, ok? E agora eu vou, por exemplo, empurrar uma das paredes. Perceba que quando eu empurro esse cara aqui, eu tenho um movimento de fronteira. Nós vimos na aula passada que movimento de fronteira envolve trabalho, ok? Então eu tenho uma variação de fronteira, eu tenho uma variação de volume e, verifiquem neste slide que trabalho nada mais é do que pressão e variação de volume. Então eu consigo escrever trabalho em função da variação de volume. Se aqui eu variei o volume, eu estou fornecendo energia ou retirando energia na forma de trabalho. Se eu empurro esse cara, eu estou colocando energia no meu sistema. Colocando energia na forma de trabalho, logo o meu sistema está passando por um processo. Perceba que as propriedades dele estão sendo alteradas, ok? Olhem só, a temperatura e a pressão estão sendo alteradas. Eu posso retirar energia do meu sistema. Olhem só, eu estou tirando energia, botei um bloquinho de gelo aqui, estou retirando energia do meu sistema. As propriedades dele, de novo, estão mudando, caindo, temperatura e pressão. Essa energia que sai do meu sistema para o meu gelo, ou seja, ela sai do meu sistema devido a um diferencial de temperatura, é o cara que eu chamo de calor, neste momento. Olhem só, então o meu sistema está passando por um processo, e este processo, neste caso, envolve a retirada
de energia na forma de calor. Perceba que quando eu tenho esta entrada de energia na forma de trabalho, empurrando a fronteira, em nenhum momento aqui eu tenho variação de energia devido a calor. Logo, este processo não envolve variação de energia na forma de calor. Logo, este processo é um processo adiabático, ok? Processos adiabáticos não envolvem a variação de energia devido a calor. Normalmente, processos adiabáticos são processos muito rápidos, porque se eu fizer um processo lento, a natureza consegue ter tempo para trocar energia na forma de calor devido à diferença de temperatura. Perceba que, se eu estou fornecendo energia na forma de trabalho, a temperatura aumenta. Se eu ficar tempo suficiente nessa situação e não houver um isolante térmico nesse sistema, esse sistema vai começar a trocar energia com o meio externo devido à diferença de temperatura entre o sistema e o meio externo. Se houver um isolante, ok, isso não ocorrerá. Mas se não houver um isolante, a natureza vai começar a me impulsionar a trocar energia devido à diferença de temperatura com o meio externo. Bem, vamos tentar agora manter algumas propriedades constantes. Então, vamos tentar manter a temperatura constante. À medida que eu fornecer energia, a temperatura tende a aumentar. Para eu balanceá-la, o que eu tenho que fazer? Retirar a mesma energia, só que na forma de calor. Por isso que aparece o meu gelinho aqui. Repetindo o processo para você ver novamente. Olhem que o gelo vai aparecer aqui. Eu vou empurrá-lo, a temperatura tende a aumentar, logo eu coloco um gelo para tentar retirar a energia na forma de calor. Então perceba que agora eu posso fazer um processo no qual o volume esteja constante. Se o volume é constante, toda essa caixinha não pode ser alterada. Para eu fazer um processo, eu tenho que ou adicionar mais massa no meu sistema, isso vai mudar propriedades dele, vejam que muda a pressão e a temperatura, ok? Quando eu faço isso. E eu posso adicionar ou remover energia na forma de calor, ok? Eu continuo tendo aqui um processo, veja que minhas propriedades estão mudando, estou mudando a pressão, estou mudando a temperatura, e eu tenho um processo no qual o meu volume permanece constante, eu tenho um processo isovolumétrico neste caso. Bem, lembrando que essa simulação vai estar no link aí, a simulação do FET vai estar no link do vídeo no YouTube. Bem, vamos ainda falar de processos especiais para a gente aqui. Vamos fazer uma definição de processos politrópicos. Dentro dos processos politrópicos, todos os processos que a gente citou anteriormente continuam existindo. São casos específicos desse processo. Vamos olhar qual é a definição dos processos politrópicos. Ora, a definição desse cara é esse carinha aqui, ó. Se eu tenho um processo e quando eu ploto o gráfico de neperiano da pressão em relação ao neperiano do volume, então logaritmo natural de pressão em relação ao logaritmo natural de volume, e ele traça uma reta. Se isso acontece, eu posso dizer que o meu processo é um processo politrópico. Para que isso ocorra, é preciso que isso aqui se mantenha, ou seja, um processo politrópico é o processo no qual pressão vezes volume elevado a um índice n vai ser sempre constante. Então, anote isso é importante. Se o processo é politrópico, significa que pressão vezes volume elevado a um índice n vai ser constante. Então, quando um gás realiza um processo reversível que mantenha essa relação dos logaritmos naturais de pressão em relação a volume, então dizemos que o nosso processo é um processo politrópico. Essa é a expressão matemática que descreve o processo politrópico. Por que isso é muito importante para a gente? Porque eu vou ter casos especiais dos processos politrópicos. Então vamos olhar aqui algumas considerações sobre os processos politrópicos. O que acontece quando esse n assume diferentes valores?
ok? Vamos fazer uma série de deduções aqui. Primeiro, quando n vale um valor zero, vamos começar pelo mais simples possível. Então vamos olhar aqui e pensar um pouco. Se n igual a zero, um processo politrópico é definido por PV elevado a n igual a constante. Então, se n é igual a zero, vai dar PV elevado a zero. Vai dar PV elevado a zero. Vai dar P constante, porque V elevado a zero é 1. Então, vai dar P1 é igual a P2, P3, P4, P5, ou seja, pressão constante. Isso significa que ao longo de todo o processo, cada um dos P's são exatamente os mesmos. Por quê? Porque o processo politrópico é n igual a zero, então, obrigatoriamente, esse V se tornou 1. E se eu sei que ele é politrópico, então eu sei que ele vai ser um processo onde PV vai ser constante. Então, se o meu índice é zero, significa que qualquer um dos P's ao longo do meu processo são constantes. Eu tenho um processo isobárico. Ora, e o que acontece com o trabalho no processo politrópico com n igual a zero? Vamos olhar. Trabalho é igual a integral de P dV, a gente viu na aula passada. Ora, esse P aqui a gente não viu que ele é constante? Então ele sai da integral. Chegamos aqui. Trabalho é igual a P integral inicial e final de dV. Integral de dV vai dar V final menos V inicial. Está aqui. Então, o trabalho de um processo politrópico de n igual a zero é P vezes variação de volume, que é um trabalho para pressão constante. Essa expressão é conhecida, por isso que a gente começou com ela, porque possivelmente você lembra dela de algum curso básico de física ou da sua aula de química, ok? Então, trabalho é igual a P delta V. Se você não lembra, não tem problema, agora você a conhece, você entendeu de onde ela veio, porque ela só é verdade se ela for um processo politrópico de índice n igual a zero. Vamos ver o que acontece quando o meu n, ao invés de ser zero, se torna 1. Opa! Quando n é igual a 1, eu obrigatoriamente tenho que continuar com PV é igual a constante. Só que neste caso, PV elevado a n é igual a constante, o n vale 1. Então vai dar PV constante. PV elevado a n, onde n vale 1. PV, então, é constante. Pressão vezes volume é constante. A expressão PV constante, você se lembra quando falava lá em química principalmente, ou em teoria cinética dos gases, de pressão, volume sob temperatura é constante para gases perfeitos. Ora, então eu tenho o P21 por volta da vida, e esse cara aparecia quando o meu processo era isotérmico. Ok? Então, se eu tenho um processo isotérmico do lado dos gases nobres, o que eu estou dizendo é que eu tenho um processo politrópico de n igual a 1. O que acontece quando n é igual a 1? Ora, agora não é pressão que é constante ao longo do meu processo, mas sim a multiplicação de pressão vezes volume. Então, pressão vezes volume em qualquer ponto desta linha de processo vai ser exatamente o mesmo valor, que é um valor constante que eu desconheço, ok? E vamos olhar aqui e ver como que se apresenta trabalho neste caso. Ora, trabalho é igual a integral de PdV. Quanto vale P? Não sei, mas eu sei que P é igual a uma constante sobre V. P é igual a uma constante, passei o V para lá dividindo. Substituí o P por constante sobre V, dV. Falei, opa, esse cara é uma constante, logo, se esse cara é uma constante, ele pode sair da integral. Logo, ele saiu da integral, virou trabalho igual a uma constante, que eu não sei quem é por enquanto, integral de 1 sobre V dV. Essa integral aqui é conhecida. Lembra de integral de 1 sobre x dx? Opa, é tabelada. Se você olhar nas tabelinhas, lá 1 sobre x dx, então aqui a gente tem 1 sobre v dv, onde a variável é v. Nós vamos ter que essa integral é neperiano, natural da minha variável. Então, trabalho vai ser igual a constante vezes neperiano final menos neperiano inicial. Está aqui, ó.
Agora eu vou só ajeitar esse cara usando propriedades logarítmicas. Um logaritmo menos o outro é igual a quem? Ao logaritmo da razão. Ok? Então, trabalho vai ser igual então a constante sobre neperiano de V2 sobre V1. Parece complexo, mas não é. Volte aqui e dê uma olhadinha que você vai entender de onde saiu esse cara. Mas a gente não acabou. Afinal, tem uma constante que eu não sei quem é. Mas eu sei um detalhe. Vamos para um próximo slide para a gente olhar de uma forma maior. Mas eu sei um detalhe. Aquela constante não é igual a PV? Opa, eu não sei quem é P e não sei quem é V, mas eu posso saber um P1V1 ou posso saber um P2V2. Se eu souber a pressão e volume qualquer, mas qualquer ponto ao longo do processo, então eu consigo determinar a minha constante. Então eu posso dizer que essa constante é igual a P1V1, ou poderia ser P2V2, ou poderia ser o quê? Qualquer P vezes V ao longo do meu processo. Então, me livrei daquela constante e tenho possibilidades para calcular o trabalho. Trabalho é igual a qualquer conjunto de par ordenado de pressão e volume, então P1V1, P2V2, P3V3, P4V4, vezes o logaritmo natural de V2 sobre V1, ok? Combinados? Então aqui a gente já tem expressão para o trabalho quando eu envolvo um processo politrópico de índice n igual a 1. Então já vimos um índice n igual a 0 e vimos um índice n igual a 1. Vamos calcular um caso geral agora para quando n for diferente de 1. O caso geral, quando n for diferente de 1, vai ser esse aqui, olha. Eu tenho um processo politrópico n, constante. Não sei quem é n, só sei que ele não vale 1, porque 1 eu já calculei. Olhe, pressão vezes volume elevado a n tem que ser constante em qualquer ponto de novo ao longo desse processo. Bem, se trabalho é integral de PdV, eu posso dizer então que trabalho é integral de, vou substituir pressão de novo. Pressão é igual a quem? Constante dividido por V elevado a N. Passei esse V elevado a N para o lado de cá, dividindo. Então, trabalho vai ser igual a constante dividido por V elevado a N dV. Constante, por ser constante, sai da integral. Opa, 1 sobre, sobrou aqui 1 sobre V elevado a N. Eu posso jogar esse V elevado a N para cima, ok? Dou constante elevado a V elevado a menos N. Constante vezes integral de V elevado a menos N dV. Parece estranha essa integral, mas não é. Pense aí, quanto que é a integral de x? Você vai dizer x ao quadrado sobre 2. E quanto é a integral de x ao quadrado? Você vai dizer x ao cubo sobre 3. Opa, o que você está fazendo então é que a integral de x elevado a um número n nada mais é do que n mais 1 dividido por n mais 1. X se torna x ao quadrado sobre 2, x ao quadrado se torna x ao cubo sobre 3. Então, x elevado a menos n vai dar o quê? Menos n mais 1, por isso está aqui, dividido por menos n mais 1. Esse cara é um número qualquer, ok? Então, esta integral se resolve facilmente dizendo que, olha, trabalho é igual a constante, a integral se torna v elevado a menos n mais 1 dividido por menos n mais 1. Variando de quanto? De 1 a 2. Então, isso aqui para o caso final, menos o caso inicial. Parece complexo, mas você viu aqui que não é. Refaça essa conta aqui e olha a tabela de integral, se você não se lembra da integral de x. Ok, e esta constante? Aqui eu vou ser malandro. Ao invés de substituir essa constante apenas por P1, V1 elevado a n, como dá a sugerir esse desenho, não. Eu vou substituir esse cara por, olha, quando eu vou multiplicar por V2, eu vou multiplicar por P2, V2 elevado a n. Afinal, P1, V1 elevado a n é igual a P2, V2 elevado a n. E assim sucessivamente, em qualquer ponto ao longo do processo. Então, vou substituir esse cara por P2, V2 elevado a n quando eu multiplicar por V2.
multipliquei aqui, guarda esse cara, menos, quando eu multiplicar por V1, eu, ao invés de usar P2, eu vou usar P1 V1 elevado a N. Lembre-se, os valores são iguais, isso não significa absolutamente nada. Então, não interfere na minha solução. P1 V1 elevado a N vezes V1. Fazendo isso aí, faz isso aí no caderno, você vai achar divertido. Um algebrismo simples, você vai chegar neste carinha aqui, ó. P2 V2 menos P1 V1, 1 menos N. Porque, na verdade, este carinha menos N vai se cancelar um com o outro. Ok? Então, o trabalho para um processo politrópico de índice N diferente de 1 vai ser P2V2, ou seja, final, P1V1 inicial, dividido por 1 menos N. Depende do índice N. Opa! E se o N fosse igual a zero? Essa expressão continua válida. Afinal, 0 é diferente de 1, né? Então, 1 menos 0, 0. Sobrou 1 aqui. P2V2 menos P1V1. Se o N é igual a 0, significa que a pressão é constante. Então, P2 é igual a P1. Posso botar a evidência e vai dar a mesma expressão que a gente viu lá atrás. Faça aí no seu caderno também e verifique. Bem, para finalizar, o que aconteceria se o N fosse igual a infinito? Opa, se o N é igual a infinito, eu não tenho trabalho desenvolvido. Eu vou ter PV elevado a infinito e quando resolver a integral desse cara, eu vou chegar... se infinito é um número muito grande, a integral dele vai dar um número muito pequeno. Então, a integral com n igual a infinito vai dar trabalho igual a zero. Lembre-se, se trabalho é igual a zero, significa que eu não tive movimento de fronteira, logo meu processo é isovolumétrico. Esta é a parte mais algébrica. Vale a pena você olhar só para ver de onde vieram as expressões, mas o importante mesmo é saber utilizar cada uma dessas expressões e ver o que está acontecendo aqui ao longo do meu processo. Ok? Não se desespere com esse algebrismo, revisa e eu tenho certeza que você vai entendê-lo bem. Se não agora, nos nossos exercícios. Olhe esse assunto também na apostila, vale a pena dar uma olhada lá. E claro, tire suas dúvidas, mande suas dúvidas através do nosso quiz. Deixe claro os pontos de não entendimento, os pontos de dúvida e os seus comentários, os seus pontos de interesse. Ok? Então, terminamos aqui essa nossa aula sobre processos e seguiremos, então, nas próximas videoaulas com o nosso conteúdo. Muito obrigado pela atenção, deixe suas dúvidas, seus comentários e as suas sugestões. É muito importante o seu feedback para a gente ir melhorando o nosso processo de aprendizagem. Ok? Então, forte abraço e até mais.